sempre esteja pronto para compartilhar a razão da esperança que está dentro de você. Na primeira vez que eu encontrei um cristão que estava pronto para compartilhar, eu já estava na faculdade e eu já tinha dizimado a fé de muita gente antes de entrar na faculdade. E eu entrei na faculdade muito confiante em mim mesmo. E eu conheci um amigo, e esse amigo, nós estávamos em um discurso público e torneio de debate. Estávamos também dividindo o quarto junto. E eu vi uma noite ele lendo a Bíblia e pensei, tudo bem, isso vai ser divertido, vou derrubar mais um outro cristão. Então eu olhei para o meu amigo e eu falei, David, você percebe que esse livro que você está lendo não é confiável, foi corrompido ao longo do tempo. Então ele lendo a sua Bíblia, fechou e ele olhou para mim e disse, vá em frente, continue. Isso deveria ter sido um sinal para mim que não ia acontecer do meu jeito, mas eu continuei. Então eu falei, David, Jesus falava aramaico, certo? E a primeira igreja, ela estava em Jerusalém, em Israel. Então eles deveriam estar falando que hebraico, mas o Novo Testamento, quando ele foi escrito em grego. Então o que você tem é a tradução de uma tradução das palavras de Jesus, antes mesmo de ser escrita. Então, o Novo Testamento, que durou o período mais longo do tempo da igreja, não estava em grego, foi em latim. Então, você tem uma outra tradução. Então, é um latim por 1000 anos antes de vir para o alemão, e do alemão vir para o inglês. E é aí que você tem o KJV, que é a tradução de uma tradução de uma tradução de uma tradução. E é por isso que você tem o KJV, NIV, ESV e quem sabe que V é. Você tem tantas versões da Bíblia. Como posso saber que essa realmente é a palavra de Deus? Então, agora isso até aqui tinha funcionado com muitos cristãos e eu estava pronto para desmoroná-lo sob o peso da minha argumentação. Mas David olhou para mim e disse, então deixe-me fazer uma questão. Apenas alguns minutos antes, eu ouvi você falando com sua mãe no telefone. Era inglês? Não, não era inglês. Então ele me disse, você acabou de me falar o que ela disse, e você me falou inglês. Isso é uma tradução corrompida? E eu disse, não. E ele disse, Bill, quando você é multilingüe, você pode pegar uma mensagem que é dada em um idioma e traduzi-la com precisão para outro idioma. E você preservou a mensagem. E isso é exatamente o que os discípulos fizeram. Eles são capazes de ouvir Jesus e qualquer língua que ele falasse, escrevê-la em grego. E o manuscrito grego do Novo Testamento que temos em nossa posse hoje, ele tem mais de 6.000 cópias que nós estivemos hoje para confirmá-la do seu original. E ele ainda disse, Bill, se nós não tivéssemos nenhuma dessas cópias, nós ainda teríamos em nossas mãos 10.000 latinos, cópias e traduções siríacas dos primeiros manuscritos gregos do Novo Testamento. E ele ainda disse, se nós não tivéssemos essas traduções, ainda teríamos mais de 30.000 citações do Novo Testamento dos pais da igreja primitiva, com os quais podemos reconstruir virtualmente todo o Novo Testamento, muitas vezes. Então, com certeza, nós temos a mensagem do Novo Testamento. E eu olhei para ele e eu disse, David, você está inventando isso. E eu disse, eu conversei com dezenas de cristãos, ninguém me disse isso antes. Eu acho que você está inventando isso. Aí ele, então vamos conversar, vamos começar a falar. Eu levei isso, eu falei, vamos conversar então. Então nós começamos a discutir sobre essas coisas. Mas nós fizemos isso para buscar a verdade realmente. Na verdade, começamos até a fazer aula juntos para podermos sentar no fundo e discutir um com o outro o tempo todo. Então nós íamos para casa um do outro para estudar e discutíamos mais. E ao longo do tempo, porque passamos tempo juntos, perseguindo, buscando a verdade, nós nos tornamos melhores amigos. Eu acabei sendo um dos padrinhos do casamento dele. E eu estava lá quando seu primeiro filho nasceu todo esse tempo. Eu passei com ele, me aproximando dele. E nisso eu sabia que David levaria um tiro por mim. E quando você pode confiar em alguém e eles compartilham o evangelho com você, isso causa um grande impacto. Sabe, você pode confiar em alguém e ele disse para você deixar a sua vida e tomar a cruz. Por que você ouviria isso se você não confiaria neles? Mas quando você tem alguém que está tentando destruir sua visão, mas você sabe que eles te amam, você os ouvirá. Então essa amizade foi absolutamente crítica para eu começar a ouvir o evangelho. E isso levou muito tempo. Este não foi um evento da noite para o dia. Mas depois de cerca de 1 ano, cheguei à conclusão. Tudo bem, os manuscritos do Novo Testamento, eles são confiáveis. Eu não acreditava no Evangelho ou qualquer outra coisa, mas quando eu ouvi os manuscritos do Novo Testamento, eu percebi que a maneira que eles proliferaram, da maneira que eles foram escritos e enviados por toda a igreja,
não havia ninguém que fosse capaz de controlar esses manuscritos e editá-los de tal forma que uma mudança fosse detectada. Então havia tantos manuscritos que testificavam do documento original que eu cheguei à conclusão: o Novo Testamento, ele não foi alterado, impossível. Então eu voltei para Dave e eu falei: tudo bem, Dave. Eu vejo que o Novo Testamento é confiável, mas eu não vejo Jesus afirmando ser Deus em nenhum lugar do Novo Testamento. Então, tenha isso na mente. Esta é a maior discórdia para os muçulmanos. Porque, como eu disse anteriormente, os muçulmanos acreditam que Jesus é o Messias. Os muçulmanos acreditam que Jesus foi o homem mais milagroso que já viveu. Os muçulmanos creem nisso. Como um profeta, ele realmente crê que Jesus é um profeta enviado para essa terra. Mas no momento em que você diz Jesus é Deus, aos olhos de um muçulmano você está cometendo a pior blasfêmia que você poderia cometer. O Corão diz muito claramente, capítulo 4, versículo 71, e também capítulo 5, versículo 72, diz: no Corão, se você acredita que Jesus é Deus, você irá para o inferno. Então não há como discutir com isso na visão do mundo muçulmano. O capítulo 5, versículo 116, mostra Jesus tendo uma conversa com Alá, Deus, e Alá, ele perguntou: você já falou para adorar a você, Jesus? E Jesus falou a Deus: eu não tenho autoridade de fazer algo como isso. Jesus falando para Deus. Então, a questão que Jesus é Deus é blasfêmia no Islã. Ele está tentando defender Deus quando eles dizem: não há jeito que Jesus é Deus. Então, a pergunta para mim agora, que eu cheguei que o Novo Testamento era confiável, era: tudo bem, eu creio que o Novo Testamento é confiável, mas eu falei para ele: Jesus nunca afirmou ser Deus. Então, meu amigo David, ele começou a me falar sobre o Evangelho de João primeiro. Então, eu li o Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é Deus. Então, eu não tive que ir muito longe. Diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí você pergunta qual palavra ele está falando, mas no versículo 14 diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E eu estou olhando para esse conjunto de versos e eu estou tentando encontrar uma maneira de contornar isso, porque, novamente, desde criança, me disseram que Jesus não poderia ser Deus. E agora eles acreditam, eu acredito que o Novo Testamento é confiável. Então, como eu posso ver isso? Como eu posso me defender disso? E aí eu falei para ele: mas aqui quem está falando é João sobre isso, mas eu quero ouvir Jesus falando que ele é Deus. Então ele continuou falando para mim de João e eu vi coisas como João 8:58, em que os judeus perguntaram para Jesus. E eles falaram: Jesus, você não tem 50 anos, você afirma ter visto Abraão? E a resposta de Jesus foi: amém, amém. Antes de Abraão nascer, eu sou. E agora, quando você é muçulmano, você nunca ouviu o termo eu sou, ou você não sabe o que isso significa. Mas quando alguém aponta para Êxodo 3:14, onde Deus diz a Moisés qual é seu nome, Deus ele fala que o seu nome é eu sou. Então eu comecei a entender o que Jesus estava falando. Então alguém perguntou a Jesus: Jesus, você não tem 50 anos? E a resposta de Jesus é: eu sou, porque eu já existi eternamente, mesmo antes de Abraão nascer. E sim, porque ele está tomando o nome do Deus de Moisés. Jesus está tomando o nome do Deus de Moisés. E isso é bem claro a propósito. Se você é um muçulmano ouvindo isso e pensa que isso não é convincente ou suficiente, vá então para João 20:28, onde alguém chamou Jesus de Deus. E Jesus basicamente falou: realmente demorou para você entender. Então, a minha resposta a isso foi: bem, esqueça o Evangelho de João, foi escrito muito tarde. E eu disse: não é confiável, eu quero ir para o primeiro Evangelho, eu quero ver onde está escrito que Jesus afirmou ser Deus. E, infelizmente, eu não tenho tempo para falar de todos os detalhes, mas eu vou falar para vocês disso. Que quando eu fui ler o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho já escrito, que é Marcos 14:62, eu li nesse versículo, Jesus fala não duas, mas três referências do Antigo Testamento, dizendo: eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Daniel, eu sou o Deus de Davi. E ele faz isso tão claramente
que o sumo sacerdote imediatamente rasga suas vestes e diz: Você está falando blasfêmia. Então o que devemos fazer? E essa é a razão pelas quais decidiram crucificar a Jesus. E eles estavam certos em crucificá-lo, se ele não fosse Deus, porque ele era Deus e falava a verdade. Então agora que eu já cria e eu confiava que o Novo Testamento é confiável, e esse Novo Testamento, nele eu estou vendo que Jesus afirmou ser Deus, e o que eu fui ensinado no Islã foi que eu devo referenciar a Jesus, mas aqui está a evidência do que ele está falando, que ele é Deus. Como eu posso fazer isso? Então, eu fiquei com esse problema de dissonância cognitiva, não entendendo. Eu estava discutindo com meu amigo David, mas agora eu realmente percebi que esta investigação, ela pode muito bem determinar o curso da minha vida. Então, eu comecei a orar fervorosamente. No meio dessas orações, eu volto para o meu amigo David e eu digo: Bem, David, eu preciso ter um caso, eu preciso ter um bom raciocínio sólido, porque como tornaria o cristianismo verdade? Porque os cristãos acreditam em todos os tipos de coisas, existem denominações diferentes, alguns cristãos acreditam nisso, outros cristãos naquilo. Então, o que é o núcleo? Eu quero saber o núcleo do cristianismo verdadeiro, para que ele seja verdadeiro. E eu encontrei isso em Romanos 10:9. Paulo diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E você sabe, foi uma surpresa para mim, porque confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eu eu pensei, Jesus tem que ser primeiro, Jesus tem que ser Deus, ele tem que morrer na cruz e tem que ressuscitar dos mortos para que o cristianismo seja verdadeiro. Essa é a base. Agora, isso é um caso muito interessante porque no momento que eu estava lutando com essas coisas, eu estava na faculdade de medicina, como estudante de medicina, e eu passei muito tempo na enfermaria da psiquiatria. E, e eu passei muito tempo trabalhando na aula da psiquiatria. Enquanto eu estive lá, eu costumava ver as pessoas chegarem e me dizerem em delírios de grandeza: Eu sou Deus, eu sou Deus. E minha resposta a eles seria: Nós temos um quarto para você. Então venha. Veja, vamos lá, afirmar ser Deus é patológico quando você afirma ser Deus. E no primeiro século, se alguém afirma ser Deus, é a primeira resposta que a pessoa vai dar é: você está louco. Mas se aquele homem disser: não, espere, veja, eu serei morto e no terceiro dia eu vou ressuscitar dos mortos. E essa é a minha prova para você, que eu sou Deus. Agora temos algo para ver. Agora nós temos algo para ver. Nós vemos que a ressurreição é a vindicação de Jesus que ele afirmou ser Deus. Qualquer um pode reivindicar ser Deus, mas se alguém afirma ser Deus e depois prova, e isso ressuscitando dos mortos, então há razão para acreditar. Então a questão é se há evidências de que Jesus ressuscitou dos mortos. Se algumas pessoas quiserem fazer perguntas sobre isso ou quiserem aparecer nas perguntas e respostas, nós podemos discutir. Mas como eu investiguei a evidência da morte de Jesus. E eu cheguei à conclusão de que as evidências apontavam uniformemente para o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. Agora, há algo muito profundo nisso, porque, como muçulmano, o Alcorão nem mesmo deixa você acreditar que Jesus morreu na cruz. O Alcorão diz na Surata 4, 157: Ele não foi morto, nem foi crucificado, mas assim pareceu que fosse. Então o Corão nega que Jesus foi morto por crucificação. Mas se você estudar a história da vida de Jesus, eu não estou falando sobre estudos cristãos sobre a história de Jesus. Eu estou falando sobre estudos agnósticos, céticos, ateus, como Paula Frederick, como Marcus Borges, como Bart Ehrman. Nenhum deles era cristão. E todos dizem que se podemos saber alguma coisa sobre a vida de Jesus, é que Jesus morreu por crucificação sob Pôncio Pilatos.
A morte de Jesus é o fato mais sólido sobre sua vida, historicamente falando, e isso por si só desafia a verdade do Alcorão. E como muçulmano, eu tive que realmente lutar com isso. Então, eu tenho todas essas evidências de que ele realmente ressuscitou dos mortos. E se você quiser alguma dessas evidências, eu sugiro que você leia um livro chamado O Caso da Ressurreição de Jesus, por Gary Habermas e Michael. Então, eu vi essa evidência e eu estou vendo um caso para a divindade de Jesus e para o cristianismo sendo construído. Então, a propósito, isso foram necessários 3 anos de amizade com David para chegar a este ponto. Não uma missão de noite para o dia. Então, Dave e eu estamos indo para casa de um lugar muito longe. Nós estávamos em um bar de smoothies no caminho da volta. E Dave me fez uma pergunta no caminho. Ele diz: Bill, nós estamos olhando, analisando isso por muito tempo. Então, o que você acha do cristianismo? Fale, 0 a 100%. 0 não é verdadeiro, 100% absolutamente verdadeiro. Onde você acha que o caso do cristianismo está? Bem, e eu falei, 99% de certeza que Jesus morreu na cruz. 99% de certeza ele afirmou ser Deus. 90% de certeza ele ressuscitou dos mortos. Então eu estou apontando. O caso do cristianismo ser verdadeiro é 80 a 85%. Então David ele cospe o smoothie. Não é legal porque era o meu carro. Então ele olha para mim e ele diz: Bill, por que você não aceita o evangelho? E eu disse: porque eu tenho 100% de certeza no islamismo. Mesmo que eu tenha 80, 85% de crença, no caso do cristianismo, que é forte, eu falo, o islamismo é mais forte. Mas ele diz, Bill, você nem olhou criticamente para o caso do Islã. E eu disse, eu sei, mas eu tenho a certeza que eu ouvi evidências do Alcorão desde a minha infância. Eu já vi evidências do Mohammed desde que eu sou uma criança, então é verdadeiro. E ele disse, coloque-o à prova, aqui está o pronto crítico. E ele diz, teste o islamismo da mesma forma que você testou o cristianismo. Então, esqueça, aplique os mesmos critérios históricos e depois me diga a sua conclusão. E eu falei, ok, eu estava muito confiante. Então, eu apliquei o mesmo nível de ceticismo, historicamente falando, e eu vou ser breve, mas aqui foi o que eu encontrei. Quando se tratava de Jesus, eu estava extremamente cético em relação ao Evangelho de João, por exemplo, porque o Evangelho de João, segundo eruditos críticos, não cristãos, mas críticos, o Evangelho de João é escrito entre 60 e talvez o mais tardar 70 anos após a morte de Jesus. Então, eu critiquei o Evangelho de João na primeira vez, mas depois foi a primeira vez que eu vi que alguém escreveu sobre a vida de Moisés foi 150 anos depois de sua morte. Então veja, João foi 670 anos depois e Maomé 150 anos depois. Então a pessoa que escreveu, na verdade, aquele livro foi perdido. E o que temos é o que outra pessoa que salvou partes desse livro e disse: Eu só salvei uma parte deste livro porque o resto eu senti que era simplesmente inacreditável. Então, o primeiro pedaço de evidência que temos sobre a vida de Maomé, Mohammed, vem muito, muito mais tarde do que a primeira evidência que temos da vida de Jesus. E isso foi reivindicado pela pessoa que o salvou não ser confiável. E eu comecei a fazer a comparação lado a lado. Então, tá bom, qual é a história do Corão em comparação com a Bíblia? Então eu perguntei, como é a vida de Mohammed? E eu comecei a pensar, eu fui ensinado desde a infância que Mohammed foi o homem mais incrível que já existiu. Eu fui ensinado que Mohammed foi um grande estadista, um grande diplomata, um grande general, um grande líder. Fui ensinado que ele era um ótimo marido e defensor do direito das mulheres, um defensor dos oprimidos. É assim que os muçulmanos veem Mohammed, Maomé. Então, quando você vê os muçulmanos reverenciando Mohammed, este homem é um homem lendário. Então, eu falei, mas quando eu estudei a evidência histórica, eu vi que não somente era tarde o que escreveram sobre a vida dele, e que não era realmente confiável, mas quando eu realmente olhei para o que dizia aquele Maomé nas páginas da história,
era muito diferente do Maomé no coração dos muçulmanos. E eu percebi que eu tinha que escolher um ou outro. E, para ser honesto, eu iria seguir o desafio de David e eu aplicaria os critérios históricos críticos. Então eu pensei, talvez eu não possa confiar em Mohammed, talvez eu tenha que confiar na inspiração do Alcorão, porque os muçulmanos acreditam na Shahada. Para se tornar muçulmano, se você é muçulmano, você tem que acreditar na Shahada, que é não há Deus, senão Alá, e Mohammed é seu mensageiro. Então, não há Deus, mas Alá, e eu estava tentando defender isso através do Corão. E Mohammed é seu mensageiro. E eu tentei defender isso investigando isso na sua vida. Essa parte não funcionou. Então eu me virei para o Alcorão. E eu comecei a dizer: bem, o Alcorão deve ser a palavra de Deus. E eu fui a todas as razões apologéticas que me foram dadas desde a infância sobre por que o Alcorão é a palavra de Deus. Disseram-me que o Corão nunca havia mudado. Me disseram que o Corão continha milagres em seu conhecimento e conhecimentos científicos milagrosos. Me disseram que o Alcorão tinha profecias do futuro. E quando eu comecei a investigar cada uma dessas alegações, novamente, com o mesmo olhar crítico que usei no cristianismo, começou tudo a desmoronar. Então, quando você aplica o mesmo nível de ceticismo no cristianismo para qualquer outra visão de mundo, o cristianismo sai no topo. Todas as vezes, em cada detalhe, eu estou falando muito maior. E eu falando com amigos de Oxford que são ateus, e eles dizendo: sim, tem o cristianismo aqui, aqui, aqui. E eu falo: eu vejo isso. Mas quando eu aplico o ceticismo nessas questões, de repente o olhar mudou. Porque a gente começou a comparar as evidências. E comparando as evidências, eu percebi, comparando o islamismo, eu percebi que o cristianismo estava no topo agora, nas suas evidências. E quando eu vi isso, o meu mundo caiu. O meu mundo caiu em crise, porque eu não podia, de repente, aceitar o evangelho. Porque se eu fizesse isso, eu traria vergonha tremenda para minha família e as famílias muçulmanas. Quando isso acontece, muitas vezes as famílias muçulmanas, elas têm a descendência de vergonha e honra, background. Então, tudo que eu pensei, o que meu avô fez, o meu bisavô fez na pregação do Islã, foi isso construído com orgulho, honra na minha comunidade. E se o seu neto, se seus bisnetos se tornarem cristãos, se eu violar toda esta honra que eles já ganharam nas suas vidas, eu vou ser olhado com vergonha. E não só vai ser eu que vai ser olhado com vergonha, mas a minha família, a minha mãe, o meu pai, que passaram a sua vida inteira comigo. Se eu me tornar um cristão, eu estarei trazendo para eles vergonha e arrasto sua reputação na lama. E agora suas vidas serão destruídas por causa da minha decisão. E assim, esse tipo de considerações torna extremamente difícil para o muçulmano considerar se tornar um cristão. Além disso, existe algo chamado a lei da apostasia no Islã. Tradicionalmente falando, para ser um pouco mais específico, todas as 4 escolas do Islã sunita tradicional e todas as 3 principais escolas do Islã tradicional ensinam que se você deixar o Islã, você pode ser morto. E em muitas das circunstâncias, eles discordam sobre as circunstâncias, mas todos concordam que isso pode acontecer. Então, o muçulmano tem que pensar em, talvez, desistir de sua vida social, com certeza, e até mesmo destruir a vida social de sua família. E então, talvez até mesmo desistir de sua vida por causa da lei da apostasia. Então, se você estiver errado sobre tudo isso, o Alcorão diz que você vai para o inferno. Então, se torna extremamente difícil. Neste ponto, eu caí de joelhos e eu comecei a pedir a Deus nas orações diárias. Fora das orações diárias, eu estava pedindo a Deus: Deus, eu preciso que você se revele para mim. E eu olhei, parece que o Islã não é, por favor, parece que não é verdade. Por favor, perdoe-me por dizer isso.
e parece que o cristianismo pode ser verdade. Por favor, perdoe-me por dizer isso. Você pode, Deus, me dizer quem é? Agora, para lhe dar um pouco de compreensão e visão sobre a cultura islâmica, o véu não é rasgado da maneira como os cristãos acreditam. De acordo com o Islã, o véu ainda está acima dos muçulmanos. Muçulmanos não podem ter comunhão com Deus. Mesmo os profetas não tiveram comunhão com Deus. Os profetas falaram com os anjos que falaram com Deus. Então, os muçulmanos não estão prontos para apenas receber informações de Deus. Eles não têm esse tipo de status, eles não pensam assim dessa maneira. Mas há uma maneira que os muçulmanos esperam ouvir diretamente de Deus. Alguém sabe? Sonhos. Os muçulmanos acreditam que eles podem receber sonhos de Deus para orientação. E assim eles pedem a Deus para lhe enviar sonhos. Esse tipo de oração especial chamada Sahat, onde os muçulmanos especificamente se ajoelham e dizem: Deus me guia através dos sonhos. Meu pai escolheu seus empregos com base nesses sonhos. Minha irmã escolheu seu marido com base em sonhos, e quando decidimos nos mudar foi baseado em sonhos. E a propósito, alguns desses sonhos se tornaram profeticamente verdadeiros. Por exemplo, minha mãe, quando ela casou com meu pai, ela teve um sonho que ela estava plantando semente no chão, 4 sementes no chão, e 2 dessas sementes cresceram em árvores, e 2 não. Então ela vai para minha tia e ela disse: Eu acabei de ter esse sonho. E minha tia diz a ela que você é abençoada, porque Deus já disse que você vai engravidar 4 vezes. Você terá 2 filhos e 2 abortos espontâneos. E avançando, os 17 anos, isso foi exatamente o que aconteceu. Eu tenho histórias assustadoras que eu poderia compartilhar com você, mas eu não tenho tempo agora. Mas isso acontece muito regularmente. Agora, por que isso acontece? É porque há uma variedade de razões. Quando Deus dá sonhos, pode ser uma variedade de coisas. Esse não é meu ponto, mas o meu ponto é que os muçulmanos esperam ouvir de Deus com base em sonhos. Na face, eles têm uma boa razão para acreditar nisso quando eles têm sonhos. Então eu pedi a Deus sonhos e visões, e eu finalmente recebi uma visão e 3 sonhos. E eu vou te dar o segundo sonho, porque foi esse o mais poderoso que eu tive, e eu tive muito claro sobre que é um sonho que veio de Deus. A propósito, nesse momento já havia sido 4 anos que eu comecei a discutir com David sobre o cristianismo e islamismo. Então, neste sonho, eu estou de pé no limiar de uma porta estreita, o suficiente para me caber na minha altura e largura. E quando eu olho, há um quarto. E nesse quarto há um banquete, mesa redonda, as pessoas sentadas e as pessoas nesta festa, comida. Era uma festa de comida, mas não havia começado, estava próxima a começar, porque todos estavam olhando numa mesma direção, estavam esperando o dono, o orador ou quem quer que venha. E eu queria entrar naquela sala porque eu sabia que aquela sala é o paraíso, mas eu não posso, porque do outro lado da porta está meu amigo David, e ele também está sentado na sala e me esperando, mas ele não está olhando para mim, porque está bloqueado o caminho. Então, quando eu olhei, eu pensei que nós íamos comer juntos, David. E David disse: Você não respondeu. Então, no sonho, eu sabia que eu tinha que responder o convite de David para entrar no céu. Mas aqui é onde fica doido. E quando eu acordei, eu liguei para David. E eu perguntei: David, o que você acha que esse sonho é? E isso foi a primeira vez que eu ouvi os olhos de alguém rolarem pelo telefone. E ele disse: Bill, esse sonho é tão claro. Eu não preciso interpretá-lo para você. Só vai a Bíblia. E eu disse: O que você quer dizer? E ele falou: Olhe Lucas capítulo 13. Então, David, que conhecia as escrituras, ele me deu a Bíblia de estudo.
E eu olhei na Bíblia de Estudo, Lucas capítulo 13, e diz, em grandes letras, a porta estreita. Então, no momento que eu vi, meu coração pulou uma batida, porque este foi o símbolo mais poderoso na minha vida, e eu comecei a ler, e eu vou parafrasear o que Jesus disse. Jesus estava passando pelas cidades, nas aldeias, pregando as boas novas. Os discípulos perguntaram, Senhor, será que muitos serão salvos? E Jesus lhes disse, eu digo que muitos farão esforços para entrar pela porta estreita, mas poucos entrarão. Jesus fala que naquela festa de casamento estavam sentadas pessoas e muitos faziam esforços para entrar antes que o dono venha e feche a porta, mas não conseguiam. Eu nunca tinha lido essa seção da Bíblia antes, e eu sabia que Deus tinha me dado esse sonho exatamente para que eu fosse nesta parábola, e ele me disse onde eu estava. Estava no limiar da porta. Então eu olhei para Deus e disse, Deus, eu preciso de outro sonho. Não me julgue, cristãos. Então eu pedi por outro sonho, e Deus me deu outro sonho. E então, no final daquele verão, eu lembro de estar dirigindo para a escola, e nesse ponto eu estava começando o meu segundo ano na faculdade de medicina. Veja, a primeira conversa que eu tive com o David foi no primeiro ano de faculdade. Então, eu estou começando meu segundo ano de faculdade, mas neste ponto, eu já tinha 3 sonhos, todas essas provas, orientação de Deus, mas eu ainda não me converti. E esta é a razão pela qual eu, dirigindo para a escola, eu disse, Deus, Deus, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu preciso de tempo para chorar. Eu preciso de tempo para lamentar. Por outro lado, eu estava chorando no carro. Isso não é um bom estado para ir à escola. Então eu voltei para o meu apartamento. E eu não sei o que eu estava fazendo, então eu tirei o Alcorão e a Bíblia. E eu disse, Deus, apenas me dê conforto. E eu abri o Alcorão e comecei a lê-lo, e pela primeira vez na vida eu começo a ler o Alcorão não por razões litúrgicas, mas comecei a ler o Alcorão por orientação pessoal. E eu, como estava procurando por conforto, eu percebi que não há um versículo, único versículo no Alcorão destinado para confortar o homem que está machucado, nenhum. Então eu deixei ele de lado e eu peguei a Bíblia. E eu não sabia onde começar, mas eu fui pelo Novo Testamento. E eu abri em Mateus capítulo 1, vi um monte de genealogias, então eu pulei. E eu tenho uma desculpa, eu era muçulmana. Eu não sei qual é a sua desculpa para não ler. Não demorei muito até que cheguei em Mateus capítulo 5, onde diz, Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. E quando eu vi essas palavras, foi como uma eletricidade na página. E é como pular da página e começar no meu coração. Isso é o que eu senti. Como eu estou lendo essas palavras, eu estou pensando, Jesus disse isso para mim? Esqueçam vocês, gente. Ele disse isso para mim 2000 anos antes. E eu comecei a ler isso honestamente em cada verso. Eu comecei a ler. Eu comecei a sentir que eu estou tendo uma conversa com a Bíblia. Eu fiz a Deus uma pergunta. Deus, como eu sei que o Senhor ouviu as minhas orações? Então eu li a nota de rodapé da Bíblia de estudo, que diz, se você quer saber se como Deus pode ouvir suas orações, vá para 1 João 5. Então eu fui para 1 João 5, indo e voltando, e eu finalmente chego a Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 diz, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. E aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Veja, eu já tinha visto as provas, orientação espiritual, e agora eu tinha tido conforto emocional através da palavra, sabendo que era a palavra de Deus. Mas eu ainda não havia confessado. E quando eu olhei, eu disse, Deus, se eu fizer isso, se eu confessar, eu tenho que desistir da minha família. Então, Mateus capítulo 10 diz, você sabe o que esses versículos dizem? Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim.
Então, quando eu li isso, eu disse: Deus, não é só meus pais, mas é toda a minha vida. E os primeiros versos dizem: bom, aquele que não está disposto a pegar a sua cruz e seguir-me não é digno de mim. Sim, Deus sabe o custo. O custo que os muçulmanos têm que pagar hoje, o custo que você pode ter pagado, pode ter que pagar se tiver ouvindo isso, o custo que os discípulos tiveram que pagar desde o início, é o custo que todos nós devemos estar prontos para pagar por seguir Jesus. Então eu fiquei de joelhos e eu orei algo e ninguém tinha me falado sobre a oração do pecador e rezando algo soava muito muçulmano, mas eu disse: Senhor, eu acredito que você é Jesus e eu me submeto a você. E eu te agradeço por ter levado meus pecados na cruz, morreu na cruz e ressuscitou da morte. Eu quero te seguir por toda a minha vida. Então, até esse ponto, eu tinha intelectualmente ouvido o Evangelho, mas eu acho que eu não entendi completamente até quando eu vi o meu pai chorar. Pela primeira vez na minha vida, meu pai era um veterano de 24 anos dos Estados Unidos na Marinha. Meu pai era o meu arquétipo de força. Ele era como meu Superman. Mas ele me disse: Bill, eu sinto como se a minha espinha dorsal tivesse sido arrancada de dentro de mim. Então eu olhei para minha mãe e minha mãe não disse uma palavra. Era como se a luz dos seus olhos tivesse sido apagada, porque eu confessei que Jesus é Senhor. Então, depois daquela conversa, eu entrei no meu quarto e eu caí de joelhos e eu comecei a dizer a Deus: Deus, por que você não me matou? Porque antes daquela conversa eu já havia confessado o Senhor, eu já era salvo, eu ficaria feliz, você deveria estar feliz, eles ficariam felizes, todos nós ficaríamos felizes. Se você apenas tivesse me matado antes que eu tivesse que contar aos meus pais. E naquele momento você não entende o que você está falando, mas você só está chorando e você começa a repetir e repetir. E aquilo estava no meu rosto e eu começava a chorar, e muco e lágrimas, e eu falava: Deus, por que o Senhor não me matou? E eu ficava repetindo isso: por que você não me matou? Por que não me matou? E eu ouvi essas palavras: porque isso não é sobre você. Neste momento, minha vida, minha teologia, meu tudo estava apenas reiniciando. E eu me levantei e eu andei fora do caminho e eu estava chorando a noite inteira. Essa era outra manhã. Eu fui até lá fora e isso parece clichê, mas é verdade. Tudo parecia diferente. Tudo parecia diferente. Era a mesma árvore, mesmo jardim, mas parecia diferente. Mas a única coisa que parecia mais diferente era a minha visão. Porque de repente eu vi alguém andando na rua e eu pensei: nossa, aquela pessoa é alguém pela qual Deus estava disposto a morrer. E eu pensei: não é somente alguém, mas é uma pessoa que Deus estava disposto a morrer. E se você pensar, veja, eu era muçulmano toda a minha vida. Eu acreditava que Deus estava sentado em seu trono, ele nunca entraria neste mundo. Eu acreditava que ele nos governava de cima e ele nos deu um monte de coisas para fazer e nos julgaria no final dos tempos. Mas essa história é que Deus estava disposto a entrar neste mundo, em um mundo imundo, e ele estava disposto a viver como operar, como carpinteiro. Ele estava disposto a viver com pessoas que acabariam por traí-lo. Então ele estava disposto a ir para a cruz em sofrimento e morrer pelos bem dos pecadores. Nosso Deus, que criou o universo, todas as estrelas no céu, ele apenas pensou, falou e elas existiram. Este Deus estava disposto a morrer. E como ele nos disse, ele nos ama tanto
tanto que ele estava disposto a morrer, e é isso que ele diz: porque eu amei você, então ame uns aos outros. E se eu estiver disposto a ver alguém atravessar a rua e deixá-los e seguir o seu dia, e eu não estou disposto a amá-los tanto a ponto de morrer por eles, então como eu estou seguindo Jesus? O que significa seguir Jesus? Se você está disposto a morrer por pessoas, ele estava disposto por morrer por pessoas que pecarem contra ele e eu não, como eu sou um seguidor de Jesus. E naquele momento eu percebi o que era o Evangelho. O Evangelho não é algo que você apenas ouve e acredita. Se isso não mudar a sua vida, ainda não o atingiu. E nesse momento eu percebi que esse Deus vale tudo. Ele vale tudo. Essa história vale a pena compartilhar em nossas vidas. Essas vidas estão em nossas mãos. E se morrermos hoje, estaremos cuidando não de milhões, mas bilhões de pessoas. E se vivemos cada segundo de nossas vidas apenas para que possamos honrar verdadeiramente esse Deus, nós devemos fazer porque esse Deus estava disposto a dar a sua vida por nós. A God who loves us not based on performance, but because He's our Father. And fathers love their sons no matter what they do. God, I pray that you would just enter into people's hearts right now. And I pray, Lord, as we finish out tonight, as we go into Q&A, God, that you would be leading hearts and minds right now. Whether here in this room or across cyberspace, God, we need you. This life is too short to live on our own. We need you in this moment. So God, please be with us. Please prompt our hearts. And please lead us for the rest of this night. We pray in your Son, Jesus' name. Amen.